Hora de Alzheimer. Para falarmos de Alzheimer, eu convidei o Dr. Luiz Sidônio Teixeira da Silva para a gente falar desta... É o mal do século, doutor Sidônio? Vem sendo chamado assim, né, Mafalda? Isso com razão, porque é uma doença de alta prevalência, muito frequente, e conforme a população vai envelhecendo, mais pessoas com demência e doença de Alzheimer vão aparecendo. Mas ela está com muita frequência em pessoas mais jovens, porque eu me lembro que quando o teu avô, o teu bisavô estava com 80, 90 anos, a gente falava, ele está ficando caduco, ele estava com Alzheimer. Alzheimer. A esclerose, lembra desse termo? Esclerose também? múltipla. O paciente está esclerosado. Isso. Achava-se que era até fruto da arteriosclerose, que o Laércio tão bem falou há pouco tempo atrás. Mas não, é uma doença à parte, não tem nada a ver com vaso, com circulação. Né? Então, aquele esclerosado do passado, todos eram doença de Alzheimer. É que a população era mais jovem. Meus colegas neurologistas aqui, os mais antigos de Londrina, eles diziam que não viam demência em Londrina, porque a população de Londrina era de uma faixa etária de 40, 50 anos. Agora que a população vem envelhecendo, que aquela pirâmide vai se invertendo, a base já não é tão ampla quanto antes, né? A população realmente aqui no norte do Paraná envelheceu. Agora, o Alzheimer não é uma doença só de idoso. Não. A gente tem visto pessoas de 40 anos com Alzheimer, doutor Sidônio. Mas é a minoria, Mafalda, existe sim. 40, até um pouquinho além dos 50 anos, mas a grande maioria após os 65. Agora atribui-se a quem? A causa ainda é desconhecida. Nossa, isso que é terrível, né? E não há maneiras de prevenir. Eficientes de prevenção dessa doença ainda. Agora, a gente pode aliviar num tratamento, tem que ter um cuidador, esse cuidador tem que estar preparado para o atendimento, é isso? Isso é fundamental. E o cuidador do paciente com Alzheimer, ele tem o maior índice de depressão, de ansiedade, de pressão alta, de suicídio algumas vezes, porque é uma carga brutal para quem não tem aquele dote de paciência, de amor pelo que está fazendo com o seu parente ou com o paciente com Alzheimer. Realmente esse paciente, esse cuidador se torna um paciente. Agora, qual é o sintoma? Eu não quero saber quais são, depois nós falamos de quais são, mas qual é o sintoma fundamental que a gente pode detectar que aquele paciente está com Alzheimer? A perda de memória, sem dúvida. Não existe Alzheimer sem perda de memória. Mas a grande maioria das pessoas... Mas não é aquela perda de memória que eu guardei um objeto tão bem guardado que depois eu não me lembro. Não. Até eu conseguir rebobinar e descobrir onde eu guardei. Isso não é Alzheimer. A maioria das pessoas que nos procuram com essa preocupação não tem doença de Alzheimer. Esse esquecimento é normal. Normal. Todos nós esquecemos alguma coisa. Agora, o paciente com doença de Alzheimer, isso causa prejuízo na vida pessoal, na vida profissional. E isso é nítido. O paciente esquece coisas assim que não poderia esquecer, compromissos importantes, se perde na própria casa. Isso é um sinal também importante na doença. Então, logo na conversa inicial, com alguns testes que você já faz de memória, você percebe que aquele paciente está tendo uma perda além dessa considerada trivial. Agora, o tratamento, ele existe. Existe, está longe de ser aquilo que gostaríamos de ter para oferecer para o paciente, mas, como você comentou há pouco, a gente pode fazer, principalmente, o tratamento de outros sintomas, como da insônia, da agitação, da agressividade. Isso, às vezes, é muito mais importante para a família do que as drogas que nós temos, que agem especificamente na memória, tentando retardar a progressão da doença, que infelizmente é só isso que elas fazem. Não há um retorno expressivo da vida, uma melhora na vida profissional, um retorno a atividades antes. Porque na verdade o paciente de Alzheimer, ele tem momentos que ele não reconhece nem a própria família. Sim, nas fases finais ele não conhece ninguém. Não conhece ninguém. Chama as pessoas de maneira totalmente inadequada, não conhece irmãos, pais, filhos. Ele está totalmente dependente dos cuidados de outros para viver.
E até no controle miccional também isso acontece? Pode. Também nas fases finais ele pode perder tudo, a necessidade de fralda, né? Então é um doente que realmente dá muito trabalho na família. Agora, a família e principalmente o cuidador tem que ser treinado para poder estar trabalhando, lidando com aquele paciente? Sim, nós temos até um projeto no HC que nós atendemos o cuidador no Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário. Então, o que é muito esquecido é isso, a carga que o cuidador recebe, como proceder em todas as situações que ele vai enfrentar a partir desse diagnóstico, né? Então a gente procura ver os dois, tanto o paciente quanto o cuidador, em uníssono. Tem um familiar que ligou, doutor Sidônio, que a paciente, assim que o marido faleceu, a perda para ela é tão irreparável que ela está com Alzheimer e ela praticamente o vê vivo ainda e ela chama por ele. Isso é realmente o comportamento? E o Alzheimer pode manifestar assim numa perda? Sim. E às vezes o mais frequente é com certa indiferença. Ela acha que o marido está vivo, mas não reclama sua presença, não pergunta onde ele está. Sabe que ele deveria estar com ela, que é o seu marido, mas ao mesmo tempo que ela reclama que não o vê há algum tempo, ela esquece isso minutos depois. O luto, assim, aquela sensação de perda contínua, isso não é comum. E às vezes, se tiver isso, um antidepressivo também melhora bastante, mesmo o paciente tendo Alzheimer. E o paciente que tem Alzheimer, ele tem o sono normal, a alimentação normal, ele reclama de fome ou não? Reclama. É mais frequente também que ele coma além do que comer menos, né? Ele às vezes até pode ter ganho de peso em algumas situações. Agora, o sono é um sintoma importante. A insônia é terrível, causa problemas familiares sérios, né? Agora, na verdade, não se pode prevenir, mas se pode aliviar. Sim, isso a gente faz sempre, né? Isso, em boa parte dos pacientes, nós conseguimos reduzir aquela carga do cuidador e melhorar os sintomas do paciente. Isso com frequência. No consultório, qual é a frequência que vem, doutor Sidônio, de pacientes com Alzheimer? Para ter uma ideia, na frequência da população geral, se você tiver acima dos 90 anos, metade tem Alzheimer. Você pode escolher a pessoa de idade, você tem Alzheimer, você não, é 50% acima dos 90 anos. E a partir dos 65, 4 a 5% da população tem demência, e metade delas são doença de Alzheimer. E como a população de Londrina e da região envelheceu, no consultório a gente atende muito paciente com demência e com a queixa de perda de memória, que, como você disse, mal do século, todo mundo está preocupado com essa doença, são bilhões de dólares gastos em investimento. Essa perda de memória ou esse esquecimento é o quê? É relapso da parte da gente, é preguiça mental ou é realmente patológico? A maior parte das vezes isso é uma vida atribulada, né? Por exemplo, na mulher que é mãe, que é esposa, que trabalha, né, que tem de levar os filhos na escola, cuidar do almoço do marido, quer dizer, ela acaba esquecendo alguma coisa. Isso seria até estranho se isso não acontecesse. Né? E no caso do homem, a vida profissional, né? A angústia financeira, trabalho e também a família, isso tudo leva ao esquecimento. Mas isso é banal. Assim, no primeiro teste que a gente faz de memória, a gente identifica que a memória dele está boa. O prejuízo maior é da atenção, da concentração. Ele não consegue se concentrar em tudo. Ele ouve, mas não registra. É isso. Ele fica desatento. É comum que ele perca trecho de conversa, página do livro que leu, esteja assistindo televisão e a cabeça pensando em outra coisa e a notícia passou batido, ele pergunta o que é que falou e as pessoas se surpreendem, né? Mas tudo isso é só desatenção. Isso não é patológico, não é evolutivo, não vai causar transtorno pessoal e profissional. Isso a gente apenas tranquiliza. Bom, então uma coisa a gente pode deixar mais ou menos claro para quem está nos assistindo agora. Não tem nenhum caráter genético Alzheimer.
pouquinho, mas muito pouquinho, muito não pouquinho. É motivo. É, porque as doenças cardiológicas, né? A incidência de câncer, tudo isso é algo a ver lá atrás, né? Meu pai morreu de Alzheimer, mas eu não me preocupo com esse fato. Eu sei que a chance de eu ter Alzheimer é mais por um fenômeno do envelhecimento do cérebro mesmo do que por natureza genética. Que é normal. E com o tempo, 50% das pessoas acima de 90 anos vão ter Alzheimer, é muito alto, né? Então a gente pode até dizer que se nós vivermos a uma idade mais avançada, que o Alzheimer está lá nos esperando. Quer dizer, só não terá Alzheimer